Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado até nesse momento aqui a você esclarecer algumas dicas importantes sobre produtos notáveis, tá? E é lógico, a gente vai para uma parte agora, Paulo, e onde que isso interfere dentro do meu cálculo, como você disse lá no início, quando a gente falou sobre racionalizar denominador. Às vezes eu estou dentro de uma questão de matemática ou dentro de uma questão de física e eu vou precisar racionalizar o denominador da minha fração. Onde que produto notável vai entrar nisso? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Tá joia? Bom, pessoal, até agora, o que nós vimos? Nós vimos uma revisão rápida sobre o que é produto notável, quais são os principais produtos notáveis, não é verdade? Vimos até uma dica especial para desenvolver produtos notáveis que tenham a forma A mais um B, entre parênteses, elevado a N. O N podia ser ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta potência, não importa. Não é verdade? Então nós vimos isso. E nós vimos também produtos notáveis dessa forma, que nós chamamos do produto da soma pela diferença de dois termos. Então esse produto aqui é o produto da soma pela diferença, né? Foi o nosso terceiro caso que nós já citamos. E ainda, gente, eu tenho casos que são os dois mais específicos que a gente raramente lembra, que eu coloquei como quarto e quinto caso, antes de ter apagado o quadro, que era o A mais B, que multiplica o A ao quadrado, menos o AB, mais B ao quadrado. Esse segundo membro aqui, ele é mais fácil da gente dar nome, né? Então ele é a soma de dois cubos. E a soma de dois cubos resulta desse produto notável quando nós fizermos a distributividade, como nós já comentamos. Tá certo? E eu ainda tenho o quinto caso, que eu já havia listado, que é o A menos B, troca esse mais por menos, aí aqui no meio, o que era, os sinais são sempre trocados aqui. Quando aqui é positivo, aqui é negativo. Quando aqui é negativo, aqui é o quê? Positivo. Ok? Então esse cara aqui é o A ao cubo menos o B ao cubo e é chamado de diferença de dois cubos. Lembrando que uma coisa é o expoente em cada um dos elementos, como nós já comentamos. A outra coisa é o expoente no bloco todo. Isso não quer dizer que necessariamente vai significar a mesma coisa, que vai dar o mesmo resultado, como a gente já falou. Tá certo? Eu quero me basear agora, gente, nesses três produtos notáveis. Nós já trabalhamos os dois primeiros, tá? Mas eu quero focar agora nessa revisão teórica, nesse bate-papo sobre produtos notáveis, nesses três últimos. E aqui, gente, eu quero fazer 3 exemplos, para que vocês percebam a diferença. Tá bom? Vamos supor que no exemplo 1, e nesse exemplo 1 vocês vão perceber que não necessariamente, aqui no exemplo 1 eu nem vou precisar de produto notável, tá bom? Vamos supor que eu tivesse que racionalizar, você estivesse fazendo algum cálculo lá no seu Enem, e você precisasse racionalizar 5 sobre raiz de 3. Não é isso? Como racionalizar 5 sobre raiz de 3? É um caso muito comum, né? É o caso talvez mais simples. Né? Como que eu faria? A gente já sabe, mas recordar é viver, vamos relembrar, tá?
que eu posso multiplicar tanto em cima e embaixo, no numerador e no denominador, eu posso multiplicar pela raiz que se encontra no denominador. Só que aqui é uma pausa, tá? Aqui a raiz é quadrada. E o expoente aqui é 1. Não é verdade? Então, o que eu devo multiplicar para poder eliminar a raiz no denominador, esse aqui é um caso clássico de racionalização de denominadores, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no seguinte: se o expoente aqui é 2, eu tenho que pensar qual deve ser o expoente aqui do 3, para quando eu somar com o expoente desse 3 aqui, resulte no índice. Ah, se aqui eu já tenho 1, então aqui também tem que ser 3 elevado a 1. Ok? Aqui também. Então, na hora, ó, o que vai acontecer? Multiplicação de raízes com o mesmo índice. Então, fica 5 raiz de 3 em cima. Embaixo fica raiz quadrada de 3 ao quadrado. Opa! Raiz quadrada, Paulinho. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Esses dois expoentes, o índice com o expoente do 3 vai se cancelar, vai se anular. Né? 3 ao quadrado, 9, cuja raiz aqui é quanto? 3. Então, dá 5 raiz de 3 sobre 3. Vou fazer mais um exemplo desse caso, dificultando um pouquinho mais. Não estou falando necessariamente de produtos notáveis. Eu vou entrar em produtos notáveis no terceiro exemplo. Lembra que eu falei com vocês que produtos notáveis têm uma relação direta com racionalizar denominador. Nós estamos começando com os casos mais simples. Tá joia? E se fosse, por exemplo, 2 sobre raiz cúbica de 3? Ou raiz cúbica de 2? Raiz cúbica de 2 assim. Tem muita gente que vai querer multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 2. E aí há um erro. Lembra do que nós comentamos acima? Vou até colocar de caneta vermelha. O expoente do 2 é 1. Qual deve ser o expoente do 2 para quando eu somar com o expoente do 1 dê o mesmo valor do meu índice? Ah, se aqui é 1, o 2 aqui tem que estar elevado ao quanto? Ao quadrado. Porque na hora que eu fizer a multiplicação aqui, o que vai acontecer? Em cima vai ficar 2 raiz cúbica de 2. Ok? E aqui, quando multiplicar 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado, dentro da minha raiz, isso aqui, 1 com mais 2 dá 3, então dá 2 ao cubo. E aí sim eu consigo anular índice com expoente. Logo, eu chego ao quê? 2 raiz cúbica de 2, como anulou, sobre 2. Então eu posso cancelar aqui o 2 dividido por 2. Então isso aqui deu raiz cúbica de 2. Gente, percebe? Esse caso aqui que eu estou circulando agora, o primeiro, ele é muito comum. O segundo, talvez não seja tão comum assim. Ou para alguns seja comum e para outros seja, infelizmente, uma pedra no sapato, aumentando a sua probabilidade de errar. Então, isso aqui a gente tem que estar atento, tá certo? Esse fato aqui é muito importante. O que deve vir no expoente, no fator que eu vou multiplicar na raiz, tem que ser complementar para que dê o valor do índice. Não é simplesmente multiplicar ele por ele mesmo. Tá? Mas agora vamos falar de fato de um exemplo que envolva produtos notáveis. Né? Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, 4 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. Isso aqui é fundamental, isso aqui é importante. A gente acaba memorizando situações como essa. Aí você poderia falar assim: ô Paulinho, isso aqui é simples. É só multiplicar, a gente chama de conjugado, não é assim? Multiplica no numerador e no denominador pelo conjugado. Ah, se o sinal aqui é negativo, aqui se torna positivo, né? Porque eu sempre tiro por base a racionalização pelo que aparece no denominador da minha fração, não é verdade? Não é assim? Então esse caso aqui é muito simples. Né? Um é negativo, o outro é positivo. Eu vou multiplicar todo mundo, vai cancelar, não é verdade? Então vou até fazer aqui na linha de baixo. Vou colocar aqui, ó, 4 que multiplica
raiz quadrada de 2 menos 1. Aí tem gente que faz a distributiva, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Igual a gente fez nos produtos notáveis. Raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz quadrada de 4, que é 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1, dá raiz quadrada de 2 positivo. Menos 1 vezes raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Olha o que acontece. Esse termo cancela com esse, não é verdade? Então, em cima ficou 4 raiz de 2. Isso, 4 raiz de 2 mais 4. Porque eu fiz a distributiva aqui em cima. 2 com mais 1. Aqui é menos 1. Né? Errei, porque vai ficar menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, isso aqui resultou em 4 raiz de 2 mais 4. Não é assim que a gente faz a racionalização? É verdade. Agora a pergunta é, o que isso tem a ver com o meu produto notável? Vamos olhar mais de fundo? Vamos olhar mais de perto? Ou melhor, vamos olhar mais a fundo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou fazer uma troca nele. Eu vou colocar aqui negativo e positivo aqui. Pode trocar assim, Paulo? Pode. A ordem dos fatores altera a multiplicação, o produto? Não. Então, se é A mais B ou A menos B primeiro, não importa. O resultado vai ter que ser o mesmo. Vamos fazer uma comparaçãozinha simples? Olha esse cara, olha esse, ora subtraindo, ora somando. Olha aqui. Raiz de 2 nos mesmos, raiz de 2 no primeiro e no segundo, 1 no primeiro e no segundo. Você concorda que esse cara aqui está fazendo o papel do meu A e esse cara aqui está fazendo o papel do B? Você está vendo que esse cara aqui está fazendo o papel do meu A e esse aqui está fazendo o papel do meu B? Vê se eu não tenho nessa linha A menos B que multiplica o A mais B da mesma forma que eu tenho nessa primeira linha. O que isso leva a concluir? Qual que é a conclusão que nós chegamos? Que o resultado tem que ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é verdade? Quem é o quadrado da raiz quadrada de 2? 2. Quem é o quadrado do 1? 1. Então vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1. Precisava da gente ter feito essa conta toda? Esse caso que nós estamos estudando aqui, muita clareza nisso, tá, gente? Esse caso que nós estamos estudando de racionalizar denominador, quando a gente fala para multiplicar pelo conjugado, na verdade o que nós estamos usando é exatamente esse terceiro caso. É importante que a gente entenda essa teoria um pouquinho mais a fundo, porque quanto mais bagagem, menos dúvida me dá na hora da prova e na hora dos estudos, e mais rápido, mais agilidade no meu raciocínio, no meu cálculo. Tá certo? Às vezes o nosso problema não são os conteúdos do ensino médio, às vezes são os conteúdos do ensino fundamental, do sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá certo? Então, esse terceiro caso aqui, muito importante que você entenda isso. No meu exemplo, esse cara aqui é o raiz de 2, esse cara é 1. Esse cara é o raiz de 2, esse é 1. Eu estou tendo uma estrutura de racionalização aqui muito parecido com esse produto notável. Simplesmente você pega o primeiro e eleva ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Não precisava eu desenvolver isso tudo. Eu poderia vir dessa parte e já vir direto para cá. Eu ganho tempo na minha resolução, gente. Quanto mais eu domino, quanto mais eu sei, maior é a agilidade, maior é a segurança na hora de você desenvolver o cálculo. Como eu disse anteriormente, eu não estou falando com você que vai cair uma questão disso, mas quantas e quantas vezes você está desenvolvendo um determinado cálculo e você não sabe sair de situações como essa. Por isso que essas dicas, esses elementos que a gente está discutindo, toda essa parte da teoria é importante para que você melhore no seu algebrismo, no seu cálculo, na sua aritmética. Tá bom? Percebe? Ainda dá para a gente fazer um último caso.
Tá bom? Casos que vão se assemelhar ao quarto e o quinto caso. São casos muito difíceis de ocorrer. São situações que acontecem com uma certa raridade, mas é melhor a gente falar sobre eles. Não é verdade? Vou apagar aqui então. Vamos fazer um último exemplo agora envolvendo o quarto e o quinto caso. Vou pedir licença, gente, para apagar aqui também, porque o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quarto e o quinto caso aqui para a gente poder não perder de vista as relações que nós vamos colocar nesse exemplo. O exemplo que eu quero colocar é esse aqui, ó. É o exemplo 4. Vamos supor que eu tivesse 1 sobre raiz cúbica de 2 menos 1. Lembrando que racionalizar denominador é o quê? Muito bem. É você tirar essa raiz que está incomodando o denominador, não é verdade? Exatamente isso. E naquele caso ali, eu vou repetir aqui os dois últimos produtos notáveis que eu considero fundamentais, essenciais, tá? Então deixa eu apagar um pouquinho melhor aqui. Ótimo. Então vamos colocar aqui, ó. O meu quarto caso era... Não lembro se era o quarto ou o quinto, tá, gente? Que eu tinha apagado ali. Não importa a ordem. A mais B, que multiplica o A ao quadrado, menos o AB mais B ao quadrado. Esse cara aqui para mim é o A ao cubo mais B ao cubo. Vamos deixar lá no cantinho. E esse cara aqui, A menos B, que multiplica A ao quadrado mais o AB mais B ao quadrado. Lembrando o sinal. Positivo aqui, negativo no meio. Não é 2AB. É AB, tá? Aqui negativo, aqui positivo, mas o resultado negativo aqui no meio, né? Soma de 2 cubos, diferença de 2 cubos. Se você multiplicar aqui, já aviso de antemão, tá? Já aviso de antemão. Se você multiplicar aqui por raiz cúbica de 2 mais 1, você não consegue sair com a raiz do denominador, tá? Não sai. Porque aqui a raiz, o índice dela é 3, não é 2. Você viu que para a gente poder multiplicar o primeiro, né? A mais B, A menos B, a raiz tinha que ser o quê? Quadrada. Se a raiz aqui for cúbica, não adianta você multiplicar por raiz cúbica de 2 mais 1. Se você quiser, até faça o teste aí. Se você estiver duvidando de mim, e eu acho que você tem que duvidar de mim, duvide. Foi, gente, sabe que o Paulinho tá viajando na maionese? Raiz cúbica de 2 mais 1 vai sair, eu tenho certeza. Faz a distributividade. Você vai chegar à conclusão que se eu multiplicar a raiz cúbica de 2 mais 1 aqui, eu não consigo sumir com a raiz do denominador. E aí? Aí você fica desesperado, né? Aí você começa a tremer, tá? Aquele desespero todo. Mas não precisa desesperar. Porque se a gente for usar o exemplo, a ideia do exemplo anterior, onde eu tinha raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 1, e a raiz era quadrada, e me identificava com o terceiro caso, que era o produto da soma pela diferença de 2 termos, dá uma olhada nesse caso aqui. Vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou olhar, aqui eu tenho um sinal de menos, da mesma forma que eu tenho sinal de menos. Se eu chamar esse cara de A, e eu chamar esse cara de B, da mesma forma que está aqui, e é lógico, se aqui no meio fosse mais, eu estaria olhando para o caso de cima. Lembrando que esse é o
o quarto caso que eu listei. Esse aqui é o quinto caso. Essa ordem fui eu que coloquei, tá bom? Então, se aqui tem menos, primeiro é o A, o segundo é o B. Eu quero que no final das contas, no final dos meus cálculos, eu quero que apareça lá no finalzinho, aqui embaixo, o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Eu quero que no final das contas, eu quero, tá? Para poder sair a raiz no denominador, o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Eu não quero isso. Não quero que apareça isso, porque eu consigo cancelar esse cara com esse, gente. Vai ficar 2 menos 1 no denominador, vai ficar moleza, canja, fácil. Racionalizei. Não é o meu objetivo? Para eu chegar nesse objetivo, eu tenho que ter uma ideia parecida com essa aqui. Então a pergunta é, Paulo ou Paulinho, quem eu devo multiplicar esse cara para chegar nisso aqui? Eis a resposta. Se eu não souber esse produto notável, eu não consigo racionalizar esse cara. A não ser que você, né, saia multiplicando lá, fazendo tentativa-erro. O modo mais fácil para você chegar nisso aqui é via esse produto notável. Se aqui fosse menos, como aqui é menos, aqui eu permaneço menos. Se fosse positivo aqui, eu utilizaria o de cima. Então, na hora da prova, se eu sei esse produto notável, eu não preciso fazer conta. Eu já sei o que tem que dar e eu já sei por quem deve ser multiplicado. O que eu vou fazer? Simples. Ah, eu sei o quinto produto notável. Eu sei como que funciona esse cara. Então, aqui embaixo eu vou multiplicar o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vou colocar um colchete aqui, porque eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo isso por isso e por isso também. Raiz cúbica é o quadrado do primeiro. Lembra que eu quero tirar a raiz do denominador, não é verdade? Mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos ser bem honestos. Paulo, vou ter que fazer essa contaiada toda na hora da prova? Lógico que não. Porque você já sabe que esse cara aqui é quem? É o quadrado do primeiro. Aqui está o primeiro vezes o segundo. E aqui está o quadrado do segundo. Então, esse é o A. Esse é o B. E eu estou trabalhando com esses caras aqui. Se eu já faço isso, eu já sei que A menos B que multiplica esse bloco todo tem que dar o que no final? Eu já sei o que vai dar. Então, no final das contas, eu já sei que o resultado disso, em cima vai ficar daquele jeito, né? 2 ao quadrado, 4, raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 2, estou fazendo o cálculo de cima. Raiz cúbica de 2 vezes 1 dá raiz cúbica de 2, mais 1. Dividido, esse bloco todo feio com esse bloco horroroso aqui tem que dar o quê? O cubo do primeiro menos o cubo do segundo. E eu sei que esse cara vai embora com esse. 1 ao cubo é 1. Então fica raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1 sobre 2 menos 1, que dá quanto? 1. Então, minha resposta final é 2 sobre 1, dividir por 1 é pronto. Então, fica raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2. Esse caso aqui não é um caso tão simples. Se você não souber esses produtos notáveis. Mas ele pode se tornar um caso simples se você dominar os produtos notáveis. Percebe? Gente, de um modo, fechando o nosso bate-papo, o que eu queria mostrar para vocês? Produtos notáveis não é simplesmente você memorizar uma série de fórmulas sem saber para que usar.
Existem formas especiais de você memorizar, como o caso que nós vimos do primeiro e o segundo caso desse nosso bate-papo, onde a gente usou o triângulo de Pascal e a gente descobriu que a gente pode avançar em outros produtos notáveis e desenvolvê-los sem ficar memorizando fórmula, como o caso do A mais B à quarta, não é verdade? Ou A menos B à quarta. Nós vimos que esse assunto produtos notáveis ele está diretamente ligado a uma série de cálculos de racionalização de denominadores. E quando você vai racionalizar um denominador, muitas vezes você fica em dúvida. E a gente conseguiu perceber com esse bate-papo de hoje que racionalizar denominador e produto notável tem uma relação direta. E isso pode te ajudar e muito a ganhar tempo na resolução da sua prova no dia do Enem. E até mesmo nos seus estudos. Tá joia? Espero, gente, que com esse bate-papo eu tenha ajudado você a melhorar um pouco, a clarear suas ideias, tá certo? Se você curtiu essa aula, gostou dessa aula, não esquece de dar aquela curtida aí e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba as atualizações de vídeos à medida que a gente for postando. Tá joia? Foi um prazer estar com vocês até aqui, bons estudos aí e até a próxima oportunidade. Gente, um grande abraço!